Em julho de 1979, quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista e articulava a criação do PT, Lula deu uma entrevista à revista Playboy. Nela, Stalinácio declarou sua admiração por um certo austríaco de bigodinho. Alguém mais que você admira? Por exemplo, o Hitler. Mesmo errado, tem aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Quer dizer que você admira o Adolfo? Agora ele teve que esconder essa admiração, acusando Israel de agir como o Adolfo Bigodinho e envergonhando o Brasil mais uma vez. Um dia após se reunir com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, o presidente Stalinácio comparou os ataques de Israel na faixa de Gaza ao massacre promovido por Adolfo Bigodinho contra judeus no século XX. A declaração foi dada neste domingo em coletiva de imprensa ao encerrar o tour do ex-presidiário e sua trocadora de fraldas pela África. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Em primeiro lugar, Lula admira Hitler. Lula admira Hitler, mas sabe que o mundo odeia Hitler. Então, finge que não admira Hitler para compará-lo aos judeus. Só isso já é uma canalice fora do comum. Em segundo lugar, Lula é amigo do Hamas. E o Hamas quer o quê? O extermínio de judeus, igual a Hitler. Em terceiro lugar, o líder do partido do Lula, o mensaleiro José Genuíno, outro dia mesmo estava pregando o boicote a empresas e comércios de judeus. Essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico é uma forma interessante, inclusive tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Quem inventou essa moda? Hitler. Isso é o que acontece quando um sujeito que nunca estudou quer dar aula de história. Todos nós passamos vergonha. Além do mais, se em Gaza só tem mulheres e crianças, como Lula disse, como é que esse povo se reproduz? As mulheres estão abusando das crianças? A guerra não é entre soldados israelenses e mulheres e crianças. A guerra é entre soldados israelenses e terroristas. Terroristas que no dia 7 de outubro invadiram Israel, sequestraram mulheres, idosos e crianças, estupraram mulheres, mataram homens, mulheres, idosos e crianças. Mas isso o Lula convenientemente esquece. Não basta roubar o Brasil, não basta destruir a economia, não basta acabar com a nossa liberdade, não basta censurar, perseguir e prender oponentes políticos, não basta soltar bandidos e facilitar a vida das facções. O ladrão tirado do fundo de uma cela para ser colocado na presidência agora roda o mundo gastando milhões do nosso dinheiro em hotéis de luxo para falar em nosso nome. E o que ele fala em nosso nome coloca o Brasil num abismo diplomático e na rota da guerra. Sim, da guerra. O próprio William Wack notou que a troca de acusações como a que está rolando entre Brasil e Israel costuma preceder a guerra. O Brasil está no mapa da guerra em Gaza brigando com Israel. Os desentendimentos envolvem ásperas trocas de palavras entre diplomatas, mas também entre órgãos de segurança dos dois países. O mal-estar é profundo, deve piorar. A postura diplomática brasileira é claramente crítica a Israel. E Israel considera que quem não está do seu lado está contra.
Eu fico imaginando como estão se sentindo agora os judeus que fizeram o L aqui no Brasil. Gente como Luciano Huck, como Caio Blinder, como Luísa Mel. Gente como o grupo Judias e Judeus pela Democracia de São Paulo, que lançou uma cartinha em apoio à chapa Lula-Alckmin, em que dizia que Bolsonaro tinha um projeto de morte, escassez, violência, ódio e autoritarismo, e que Lula propõe uma política alinhada à justiça social e à garantia do Estado democrático de direitos e da vida. Eu queria ver a cara desses caras agora. O que Lula disse, além de ser uma declaração antissemita, é, claro, uma mentira. A população na faixa de Gaza ficou 5 vezes maior nas últimas décadas. Que genocídio é esse em que a população vítima aumenta? O que está acontecendo é uma guerra de defesa contra um grupo terrorista que atacou Israel, matando e torturando civis e que prometeu repetir esses ataques. Um grupo terrorista bilionário financiado por nações fora da lei como o Irã. Inclusive no documento de fundação do Hamas consta a promessa de exterminar todos os judeus da região. Isso, Lula, que é uma postura genocida. Eliminar o Hamas não é só um direito, mas uma obrigação do governo israelense. É uma guerra pela preservação de um Estado que foi criado justamente para ser um santuário dos judeus, logo após quase serem exterminados pelo Hitler, que o Lula tanto admira. A explosão do antissemitismo pelo mundo, estimulado principalmente pela extrema esquerda e por líderes como o Lula, acaba comprovando a necessidade da existência de um Estado judeu. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu à asneira de Lula com uma bela sapatada. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa, e o fará ao mesmo tempo em que defende o direito internacional. Decidi, com o chanceler Israel Katz, convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. E também teve a resposta de centenas de brasileiros envergonhados pela postura de Stalinácio. O print daquela entrevista de Lula para Playboy deveria ser projetado em um telão ao lado de toda a entrevista que ele desse sobre Israel, só para que todos soubessem com quem estão lidando. Quem melhor resumiu a situação foi o grande Adrilles Jorge. Comparar Israel, o Estado do povo judeu, vítima dos terroristas do Hamas, vítima do Holocausto nazista, à própria Alemanha nazista, é o ápice da hediondez e da monstruosidade de Lula. Muito se fala da demência de Biden. Lula é um demente moral, consciente da própria imoralidade. Eu assino embaixo. A guerra, se comparada, é mais ou menos semelhante, ou seja, ela começou, alguém tem que parar. Os dois que começaram não vão tomar iniciativa de parar. Alguém de fora tem que ajudar. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.